Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Paizinho amado, obrigado, Senhor, por esse tempo de paz, de alegria, em que nós pudemos nos reunir em família, celebrando, Senhor, a Tua vinda ao mundo. Obrigado, Senhor, por ter vindo e se revelado a cada um de nós, por ter nos chamado à reconciliação com o Pai, por ter demonstrado o Teu imenso amor com que o Senhor nos amou, Pai, se entregando por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida pela fé no Teu amado Filho. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja agora, neste momento, com cada amado e amada que acompanha este devocional. Senhor, revela no coração de cada um a Tua palavra, que haja discernimento, Senhor, que cada um possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amados, nós estamos num devocional, numa sequência, que nós temos dado o nome de Ame o Senhor com entendimento. Ame o Senhor com entendimento. Por que isso? Porque não adianta nós falarmos da boca para fora que amamos a Deus se o nosso coração estiver distante dele. Não adianta nós dizermos que amamos o nosso Pai se nós não queremos ouvi-lo, não queremos obedecê-lo, não queremos andar na sua presença. Não queremos estar no centro da sua vontade, mas fazer apenas aquilo que nos agrada, aquilo que agrada a nossa essência humana, que era justamente o que nos mantinha afastados de Deus. Por isso é que nós estamos meditando, refletindo sobre a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, né? E hoje nós estamos no capítulo 5. Antes de nós lermos o capítulo 5, eu quero ler com vocês, amados, um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 44. Só para vocês entenderem, Jesus, ele estava falando aqui para os seus apóstolos e discípulos a respeito de algo que aconteceria no futuro, né? Num futuro ainda distante, mas que Jesus dizia que estava muito próximo. E aí então a gente precisa entender por que isso, né? Porque parece até algo contraditório. É que na verdade a nossa vida é muito curta. Então, para aqueles que já morreram, o grande dia já chegou. Por quê? Porque todos seremos despertados um dia. Quem dormiu, ou seja, quem morreu, será despertado um dia. Mas haverá uma geração ainda viva e presente no dia da volta de Deus. E Jesus estava falando sobre isso, sobre a grande tribulação que viria logo após a sua volta. Falava sobre a vinda do homem, portanto, né? Então diz assim, Mateus 24, 36, Jesus falando: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada
e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amados, veja que Jesus estava falando aqui que quando ele vier vai ser algo muito parecido com o que aconteceu no tempo de Noé, né? Em que as pessoas viviam normalmente, comiam, bebiam, festejavam, né? Se divertiam, casavam, viviam uma vida normal, muito embora uma vida distante de Deus, muito embora uma vida que desagradava a Deus. E tanto desagradava que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E por isso escolheu Noé dentre uma geração inteira, para dele recomeçar o mundo, recomeçar a espécie humana. E Jesus está dizendo que quando Jesus voltar ao mundo, então vier pela segunda vez, né? Dessa vez ele não virá mais nascendo, né, de uma mulher, como foi há um pouco mais de 2000 anos, mas agora ele virá da mesma forma como seus apóstolos e discípulos o viram subir. Virá entre as nuvens, com poder, com autoridade, com seus anjos e os seus santos, né? Os seus santos somos todos nós que temos fé nele. Porque santo significa separado, separado para Deus, separado do mundo. Amados, não dá para servir dois senhores. Ou nós estamos servindo ao mundo, ou nós estamos servindo a Deus. Ou somos cidadãos do mundo, ou somos cidadãos dos céus. O meu esforço e o meu trabalho, assim como foi o dos apóstolos na época de Jesus Cristo e que deixaram a Bíblia Sagrada escrita para nós, é para que vocês também sejam de Deus e não do mundo. Esse é o meu esforço, para que o meu trabalho não seja em vão, para que naquele dia vocês também sejam arrebatados por Jesus Cristo. Então, quando um ficar e o outro for arrebatado, como nós lemos agora, nas palavras do próprio Filho de Deus, vocês sejam aqueles que ele arrebatou e não o que ficou. Amados, então agora voltando, né, para o nosso texto base, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos lembrar que no final do capítulo 4, o apóstolo Paulo estava justamente falando sobre esse tempo, o tempo do arrebatamento. E o apóstolo dizia assim: olha, eu não quero que vocês sofram como aqueles que ignoram o poder de Deus. Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E aqueles que estiverem em Cristo vivos serão arrebatados. Então não sofram como aqueles que não têm esperança. Porque se você dormiu, se você morreu em Cristo Jesus, você tem uma firme esperança. E não é uma esperança duvidosa, mas é uma esperança de quem espera convictamente, com fé. Dormi em Cristo e tenho a vida eterna, garantida por promessa de Deus, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Então diz assim, eu vou lendo o capítulo 5 e vou dando algumas explicações. Verso 1 diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor
vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Amados, o apóstolo Paulo estava aqui justamente lembrando desse texto que eu li para vocês de Mateus capítulo 24, porque essas palavras foram as palavras de Deus quando esteve aqui na terra. Então o apóstolo Paulo ele só está repetindo, e esse era o papel dos apóstolos. Se nós lermos todas as cartas do Novo Testamento, nós vamos ver que os apóstolos, eles simplesmente reproduziram a doutrina que eles ouviram do próprio Filho de Deus. Não existe contradição. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, ou seja, veio para cumprir o Antigo Testamento, que pré-anunciou a sua vinda, ensinou o Evangelho, que significa as boas novas, as boas notícias de Deus para o mundo, que é o quê? O perdão dos pecados pela fé e pela aproximação das pessoas que viviam desgarradas, longe de Deus, sem Deus no mundo, e aí então ele vem com essa boa notícia: venham a mim e se reconciliem com o Pai através de mim. E para que vocês possam estar na presença de Deus, eu vou morrer no teu lugar, eu vou à cruz, e eu vou pagar por cada um dos teus pecados, para que você se apresente imaculado, sem pecado, diante do Deus, do nosso Deus e Pai. Então esse é o Evangelho, e os apóstolos pregavam isso. Então nós estamos vendo aqui justamente isso, né? Paulo está lembrando que esse dia virá como ladrão. Portanto, amados, se nem os anjos do céu e nem o próprio Filho de Deus sabe que dia é, não vão na onda de falsos profetas que ficam dizendo há muitos anos e séculos o dia em que Jesus voltará, e só passam vergonha fazendo isso, né? Ninguém sabe, mas virá como ladrão, ou seja, em momento em que não se espera. Por isso, vigie. Nós precisamos estar alertas como filhos de Deus. A nossa lâmpada precisa estar cheia de azeite, que é o Espírito Santo. E se nós nos enchermos do Espírito Santo, nós estaremos afastados do mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos santifica pelo poder da palavra de Deus, que é a água. A palavra de Deus é a água que nos limpa, que nos purifica. Jesus disse aos seus apóstolos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então veja, ame ao Senhor com entendimento. Continuando, verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Amados, vamos dar também uma pausa aqui, né? O apóstolo Paulo, ele está falando de uma forma simbólica. Ele está lembrando que, como de fato é, a maior parte daqueles que se embriagam à noite. Mas nós não somos da noite, ou seja, nós não somos daqueles que ficam embriagados com as coisas do mundo. Nós estamos atentos, alertas e acordados. Nós estamos na luz, somos filhos da luz. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, iluminou todo o homem, ou seja, toda a raça humana. Quem é a luz do mundo, amados? Jesus Cristo. Nós precisamos estar firmados e alertas na palavra dele. E é por isso que ele vai dizer aqui no verso 8,
Nós, porém, que somos do dia, sejamos então sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Aí Paulo vai usar um exemplo muito comum naquela época, em que havia o centurião, o soldado romano, que vestia ali uma armadura, né? Então ele está fazendo uma comparação. Só que a nossa couraça não é a couraça de um soldado, mas sim da fé e do amor. Por quê? Porque o nosso Deus e Pai é amor. E nós precisamos refletir aquilo que Ele é. E aí então nós precisamos tomar como capacete, não aquele capacete do centurião, mas o capacete que é a esperança da nossa salvação. E de novo, é a esperança convicta, é a esperança que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é da fé. A convicção daquilo que se espera, né? A certeza de fatos que não se veem. Nós temos uma convicção, amados, uma esperança no Deus verdadeiro. Continuando, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, aqui fala sobre destino. Existem muitas doutrinas, umas que refutam, né, ou que são contra, outras que apoiam a doutrina da predestinação. Eu não vou muito na onda de homens, mas eu busco na palavra de Deus as respostas. E a palavra de Deus, ela é muito convicta e ela diz de várias formas diferentes acerca da predestinação. Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados em amor para a salvação. Que critério Deus usou? Eu não sei, amados. Eu só sei que Deus é bom, é justo e Ele tem as suas razões e elas são elevadas. A sua sabedoria excede toda a sabedoria humana. Então eu não duvido do Senhor, eu apenas confio no Senhor. E sou muito grato a Ele por ter sido escolhido, muito embora eu não mereça. Eu merecia a morte por conta dos meus pecados, mas Ele me deu graça. Ele me salvou deste mundo e Ele me destinou para o seu reino de glória. Então, eu só tenho motivos de alegria e de gratidão a Deus, porque a sua graça foi abundante na minha vida e eu oro a Ele para que seja também na tua. Continuando aqui, né? Então eu vou ler de novo o 9 para emendar o 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amados, aqui fica evidente que nós somos imperfeitos e que em algum momento nós vamos deixar de vigiar. E é por isso que nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, porque é ela que nos lembra o momento em que nós deixamos de vigiar. Mas se acontecer, se nós cochilarmos naquele momento, o Senhor, por sua graça e por conhecer o nosso coração sincero diante dele, nos salvará. Continuando, verso 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Admoestar significa advertir, né? Então, aqueles que advertem porque vocês estão fazendo alguma coisa errada. E eles estão advertindo baseados na palavra de Deus e não na palavra do homem. Então, amados, de certa forma, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, respeitem os pastores de vocês, os evangelistas, e se eles estão fazendo uma crítica a vocês, baseados na palavra de Deus,
Não enxergue isso com maus olhos, mas tenham em grande apreço, porque eles estão buscando o bem de vocês e não o mal. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí ele vai dizer no verso 13: tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Que trabalho é esse? Trabalho para Deus. Amados, amem e considerem aqueles que trabalham para Deus. E vocês mesmos busquem no corpo de Cristo, que é a igreja, o lugar de trabalho de vocês também. Hoje no almoço, estava conversando com a minha família amada aqui, e estávamos justamente falando sobre isso. Ninguém foi chamado por Deus para sentar no banco da igreja e ouvir pregação só. Ninguém. Amados, todos nós fomos chamados para o trabalho. Todos nós. Agora, que trabalho é? Depende do dom que o Espírito Santo distribuiu para cada um. Cada um vai contribuir de uma forma. E se você ainda não sabe qual é, ore ao Senhor. Diga ao Senhor, faça como os profetas fizeram. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Me mostra o que eu devo fazer no teu corpo. Como eu posso ter o privilégio de te servir, Pai, aqui na terra. Seja através do meu bom testemunho, seja através de doações, do evangelismo, seja cuidando de um ministério na igreja, seja orando pelos irmãos no ministério de intercessão, não importa, todos nós fomos chamados para o trabalho. E isso é uma glória para o Filho de Deus. Glória para nós, que somos filhos de Deus. Então, verso 13, né? Tenho essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz, uns com os outros. Amados, Deus não nos chamou para viver em guerra, não nos chamou para viver causando intriga, criando encrenca. Deus nos chamou para a paz. Ele mesmo nos deu a paz, para que nós pudéssemos viver. Né? Nós vamos ver o apóstolo Paulo em várias cartas falando sobre isso. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Dos de dentro e os de fora. Ou seja, nós devemos manter a paz não somente entre irmãos, mas também uma paz com aqueles que são do mundo e que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Nós não podemos fazer um desserviço para Deus. O que é o desserviço? É justamente quando as nossas atitudes afastam as pessoas de Deus. Quando elas dizem assim, você é cristão? Se ser cristão é isso, então eu não quero isso para a minha vida. Olha, amado, imagina para o nosso Pai, para o nosso Deus, como é que ele ouviria uma coisa dessas, né? Aqui hoje a chuva está pesada. Mas não tem nada não, a gente fecha aqui e segue adiante. Continuando. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Olha que bacana, né? Então, olha, irmãos, essa mensagem é para nós, né? Exortamos, ou seja, incentivamos vocês para que vocês advirtam, né? Deem advertência àqueles que estão vivendo de uma forma desordenada, ou seja, de uma forma que não foi a ordem de Deus. Entende? O que não é ordem de Deus é desordem. Que vocês consolem aqueles que estão desanimados. E muitas vezes, amados, pessoas que não conhecem ainda todo o Evangelho, que ainda não estão firmados na fé, quando passam por uma tribulação, desanimam. A fé enfraquece. Por quê? Porque não tem palavra que sustente dentro de si. Porque ainda não conhece toda a palavra de Deus. Por isso que a palavra é importante. Não basta só orar, não basta só a palavra, mas a gente precisa ter o conjunto.
E tudo isso sustentado pela fé, sem a qual ninguém consegue agradar a Deus. Continuando, verso 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Amados, aqui eu acho que vale a pena lembrar de algumas coisas que é muito comum e que eu ouço desde quando eu era criança, né? Retribuir o mal por mal. Amados, é muito comum quando uma criança se machuca. Então vamos imaginar, ela saiu correndo, aí ela bateu na porta e se machucou. Aí o pai e a mãe vai lá, pega a mãozinha dela e bate na porta. Boba, 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 machucou o neném. Imagina, amados, a porta está lá parada, ela não fez nada, a criança se machucou sozinha. Só que sem querer, o pai e a mãe estão ensinando a criança a bater o levou. Está ensinando a criança a devolver mal por mal, muito embora a porta não tenha feito nada. Então, veja que a nossa cultura mundana nos ensina justamente o contrário do que Deus nos ensina. Jesus veio nos ensinar o perdão, nunca retribuir mal por mal, mas procurar sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Verso 16, estejam sempre alegres. Amados, a alegria que não depende da circunstância, como eu sempre falo, é uma alegria simplesmente de saber, eu sou um filho amado de Deus, eu fui um escolhido, eu tenho um reino em herança me aguardando, naquele dia glorioso. Então eu tenho motivos de sobra para ser feliz, para estar alegre. Verso 17, orem sem cessar. Amados, orar sem cessar significa orar o tempo todo, estar em comunhão com Deus. Não é só um momento de oração, 5 minutos, 2 minutos de oração no dia, mas é passar o dia pensando no Senhor, conversando com Ele, agradecendo, meditando na sua palavra. Isso é o orar sem cessar. Verso 18, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graça em todas as coisas. Pai, obrigado pela vida. Pai, obrigado por esse alimento. Pai, obrigado por esse tempo e por essa oportunidade de gravar esse devocional para que algumas pessoas possam se alimentar da sua palavra e para que o teu Espírito Santo, por tua vontade, possa tocar no coração dessa pessoa e conquistá-la para o Senhor, para que ela tenha vida, para que ela tenha alegria, para que ela tenha a paz que vem de ti. Isso é maravilhoso, tudo de graça. Verso 19, não apaguem o Espírito. Amados, todos nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo. Então uma coisa é nós termos o Espírito Santo, a outra coisa é o Espírito Santo nos ter. Ou seja, nós sermos cheios dele. E para que nós nos enchamos do Espírito Santo, é preciso que nós busquemos em oração e em santidade diariamente essa unção, esse óleo. Então, lendo a palavra, meditando, orando convicto, pedindo mesmo ao Senhor poder do alto para testemunhar acerca dele, para pregar a palavra no abrir da nossa boca, palavras que edifiquem aqueles que ouvem e não que cause chateação, não que cause espanto, não palavras chulas, palavras que fazem as pessoas se sentirem incomodadas. Não, palavras de edificação. Não apaguem o Espírito, ele pode ser apagado. Essa lâmpada, o óleo pode acabar. E essa lâmpada apagar, não ter mais luz. Não deixe apagar o Espírito, amados. Não se afaste da palavra de Deus.
Se afaste das coisas do mundo, não de Deus. O que teu coração deseja? O que você tem buscado todos os dias? Aquilo que você tem buscado é onde está teu coração. Se você busca a Deus, se você busca a sua palavra, se você tem amor por Deus, o teu coração vai estar buscando essas coisas. Aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Que ele esteja nos céus, amados, e não aqui na terra. Ame o Senhor com entendimento. Continuando, verso 20, não desprezem as profecias. As profecias, amados, tão desprezadas ao longo de séculos, mas que se cumpriram em Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus deu profecias, dentre as quais nós falamos de uma hoje, que é a sua volta. E ela virá, ela se cumprirá no momento em que ninguém espera. Só que quando ela se cumprir, será tarde demais, assim como aconteceu no tempo de Noé. E o dilúvio veio e destruiu toda aquela geração. Quando Jesus vier, não haverá mais tempo de arrependimento. Mantenha aceso a chama do Espírito Santo no teu coração. Verso 21, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Mas não significa que a gente não deva ouvir outras coisas, ouça, mas nós temos um filtro. Se aquilo que a gente está ouvindo está de acordo com a palavra de Deus que é perfeita e eterna, ok. Se ela vai contra, então não é bom, não retenha. Verso 22, abstenham-se de toda forma de mal, ou seja, fuja do mal. Fuja da aparência do mal. Verso 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Mas eu quero explicar um pouquinho isso aqui também. Olha só, o mesmo Deus da paz os santifica em tudo. Então veja, que quem nos santifica é o nosso Deus, é o Deus da paz. E como é que ele nos santifica? Pelo poder da sua palavra. Você tem palavra de Deus guardada aí dentro de você? Você lê, você estuda, então você tem a palavra que te limpa e que te santifica. Porque, amado, se a palavra de Deus não te santificar, ela está inútil aí. Ou melhor, eu diria que ela nem está aí, né? Deve ter entrado por um ouvido e saído pelo outro. Então, amados, fiquem atentos a isso. Amem o Senhor com entendimento. E aí ele diz que o espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros. Amados, espírito que foi dado por Deus. O espírito é eterno. Ele vai ter duas eternidades possíveis, ou na presença de Deus, ou com o inimigo na condenação eterna. Esse é o espírito. A alma, né, a gente vai ver lá no grego original que é a psique, que são as nossas emoções, os nossos sentidos, né? Então, veja que o nosso espírito, a nossa psique, nossas emoções e o nosso corpo físico, por quê? Porque nós pecamos também com o nosso corpo físico. Então, que isso tudo esteja guardado íntegro, conservado e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se essas coisas não estiverem preservadas quando Jesus voltar, nós vamos ficar para trás, amados, e vamos ficar para a grande tribulação. E aí, nós vamos passar um tempo, uma tribulação, segundo Jesus Cristo, como o mundo nunca viu antes, em toda a história da humanidade. Mas Deus não quer que nós passemos por isso. E por isso, Ele nos alerta e nos chama para Ele. É amor. O amor de Deus quer evitar o nosso sofrimento, o meu e o teu. Continuando, verso 24, já caminhando para o final. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará, como eu disse, né? Deus é fiel e Ele nos chama. E Ele mesmo vai fazer com que essas coisas aconteçam, com que nós sejamos irrepreensíveis.
se nós deixarmos. Irmãos, orem também por nós. Aqui o apóstolo Paulo está pedindo que os irmãos de Tessalônica orassem por eles. E eu peço que vocês orem por mim também, amados, para que no abrir da minha boca eu possa pregar aquilo que agrada ao Senhor. Continuando aqui, né? Verso 26, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Amados, veja que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta. Nós sabemos que ele estava lá em Corinto, né? Já tivemos isso na introdução. E ele escreve essa carta e insiste para que essa carta fosse lida, né? Insistia para que ela fosse lida para todos os irmãos de Tessalônica, né? As igrejas, que era o grupo de pessoas, se reuniam em casas. Então, essa carta era uma carta circular, tinha que ser lida de casa em casa para aquele conjunto de irmãos. Coisa linda, amados, e é o que nós estamos fazendo aqui. Então, essa carta continua sendo lida até hoje, e dessa vez para você e para mim. Vamos orar? Paizinho amado, obrigado por todo o teu ensinamento. Senhor, obrigado por nos encorajar, por nos chamar para um encontro com o Senhor, para que o Senhor possa operar no nosso coração a transformação que necessitamos para que nós estejamos de pé diante de Ti, irrepreensíveis, imaculados, santos na Tua presença, Pai. Senhor, obrigado por ter feito essa obra maravilhosa, vindo ao mundo e ter pago pelo meu pecado e pelo pecado de cada um dos amados que creem na Tua palavra e que creem no Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Paizinho, que o Teu Santo Espírito desperte no nosso coração amor pela Tua palavra, para que nós possamos, Pai, compartilhá-la com os nossos familiares, amigos, que nós possamos, Pai, conforme a Tua vontade, ensinar os nossos filhos ao deitar, ao acordar e andando pelo caminho. Que nós não criemos filhos para o mundo, Pai, mas criemos filhos para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E eu quero declarar, Paizinho, por confiar em Ti, não firmado em mim, porque eu sou imperfeito, que eu e a minha casa Te serviremos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos saindo de férias, voltaremos em fevereiro, se Deus quiser. Então eu quero, desde agora, desejar aí a todos vocês um tempo de paz, de descanso, de amor. Não tirem férias de Deus. Continue lendo a palavra do Senhor, orando. Se quiserem assistir alguns devocionais do passado, fiquem à vontade, eles estão aí todos gravados no YouTube. E que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Amo vocês.